De um lado, Surge verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, e a dureza do prédio não guarda. de outro, Botafogo, Botafogo, campeão. por isso que também estamos divididos aqui. De um lado, São Paulo, do outro, Rio de Janeiro. Eu, Débora Alfano, na capital paulista. Mário Dias Ferreira trazendo o destaque dos cariocas. E com mesa redonda agora, Mário Dias Ferreira. Porque Opa! hoje, ouvinte da Band News FM, tem Palmeiras e Botafogo protagonizando um duelo brasileiro nas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA, 1h da tarde, com transmissão da Band News FM. Já nosso esquenta antes, a partir de meio-dia, com todos os detalhes. Nossa equipe também diretamente da Filadélfia, nos Estados Unidos. E para trazer mais detalhes pra gente, o que esperar dessa partida, grande elenco da Band News FM, Léo Fontes, nosso comentarista. Tudo bom, Léo? Bom dia! Bom dia, Débora. Bom dia também para o Mário e para o Álvaro, que daqui a pouquinho vai conversar com a gente também. Realmente hoje é um dia de bastante, digamos, expectativa, né, do público brasileiro em geral, porque o Mundial é uma competição que a gente valoriza muito aqui na América do Sul, e Palmeiras e Botafogo querem muito essa conquista, e pode até parecer ruim, né, esse primeiro embate entre brasileiros, porque vai derrubar um deles, com certeza, mas, ao mesmo tempo, é onde a gente tem a maior chance de chegar às quartas de finais. Aliás, uma chance garantida, porque o Palmeiras ou o Botafogo estarão na próxima fase. Fluminense e Flamengo terão jogos bastante difíceis pela frente. Álvaro Oliveira Filho, comentarista da Band News FM no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Álvaro, tudo bom? Oi, Débora, muito obrigado. Bom dia a você, bom dia ao Mário, bom dia ao Léo e aos ouvintes que nos acompanham. Grande expectativa para esse Mário. jogo, né? Porque aqui no Rio, grande. o Álvaro tá vivendo essa realidade de perto. Os botafoguenses estão muito animados, né, Álvaro? Ô Mário, eu diria a você que esse talvez seja o maior clássico brasileiro da história do futebol, junto com aquele Vasco e Corinthians lá de 2000, que fizeram uma final de Mundial no Maracanã. E eu confesso que eu gostaria de ver os times brasileiros enfrentando os gigantes europeus, né? Como o Palmeiras já enfrentou o Porto, o Botafogo já enfrentou o PSG e o Atlético de Madrid. Gostaria de vê-los enfrentando outros gigantes nesses jogos eliminatórios. Mas o destino colocou os dois frente a frente, né? E agora a gente vai ver quem é que chega às quartas de final. Infelizmente, um se despede hoje da Copa do Mundo. Esse aqui é a pena, um de se despedir. Realmente é um clássico com uma rivalidade nacional que foi crescendo até pelo poderio financeiro dos times, né, dos jogos dos enfrentamentos. Aqui no Rio de Janeiro tem essa expectativa muito grande. E claro que do lado do Palmeiras a mesma forma, né, Léo? A confiança é grande, é um trabalho mais duradouro, são dois treinadores portugueses. O Paiva ainda estava sendo um pouco mais questionado, mas depois da vitória do PSG ganhou um pouco mais de moral com a torcida. O Abel já tem o coração já do torcedor palmeirense, mas é sempre aquilo, né? Um cara que tá sempre com os nervos à flor da pele, né? Do lado de fora, à beira do banco de reservas, pertinho do campo, né? São estilos diferentes, né? O Renato Paiva é um pouco mais tranquilo, mas não muito também, né? Porque os portugueses têm essa característica de serem treinadores que vivem muito o jogo, né? Isso é uma característica que o próprio o torcedor brasileiro gosta também. O Abel tem essa moral com o torcedor de maneira geral, mas tem também os seus haters, né? Os caras que reclamam dele, de muitas modificações na equipe. Mas essa rivalidade que a gente tem foi criada há 2 anos, né? Mais ou menos, ou recriada no caso, né? Porque o Botafogo ficou muito tempo em baixa, assim como o Palmeiras também teve seu período de oscilação para baixo, né? Mas depois daquele Campeonato Brasileiro onde o Palmeiras virou um jogo 4-3 dentro do estádio do Botafogo, ali criou-se uma rivalidade. No ano seguinte o Botafogo foi à forra, né?
ganhou o Campeonato Brasileiro dentro do Allianz Parque, porque o Palmeiras chegava aqui naquela situação precisando apenas de um empate para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo venceu e ainda eliminou o Palmeiras da Libertadores, ganhando depois a competição. Então criou-se ali uma boa rivalidade para o jogo de hoje, mas né, com o Renato Paiva agora à frente do Botafogo, o Abel ainda à frente do Palmeiras, mas um Palmeiras também bem modificado daquele ano para esse ano de 2025. Eu não tenho dúvida de que será um jogo para a eternidade realmente, como disse o Álvaro. Dá para dizer quem leva vantagem no retrospecto geral, analisando ambas as equipes, o histórico que ambas as equipes apresentam, Léo? Sim, um histórico do confronto desde o início, né? O Palmeiras ele tem uma vantagem de números em cima do Botafogo, tá? Agora, o histórico recente, o Palmeiras não ganha do Botafogo desde 2023, quando justamente virou aquele jogo 4-3 no estádio Newton Santos e dali partiu para conquistar o Campeonato Brasileiro daquele ano. Então o Palmeiras tem 5 jogos sem vencer o Botafogo e perdeu jogos importantíssimos para a equipe carioca. Então, mas eu acho que isso não vai entrar muito em campo hoje, não. Acho que tem muito mais a ver com as escolhas dos treinadores, quem vai lidar melhor com a pressão, quem vai lidar melhor com o nervosismo e quem vai aproveitar melhor as chances, principalmente porque a gente tem tido um Mundial de poucas reviravoltas por conta do calor, né, da questão física, porque os jogos são bem um em cima do outro. Então acho que quem tiver a melhor estratégia pode levar o jogo. Tem talentos e bons talentos dos dois lados que podem decidir a partida. Os dois clubes fizeram contratações, reforçaram os elencos. Pouco tempo para que pudessem se adaptar. No caso do Botafogo, reforços chegaram agora, né, Álvaro? Em cima, com opções, mas o desfalque do Gregory, volante já acostumado a jogar ali com o Marlon, é esse terceiro volante que foi o Alan nos enfrentamentos de jogos mais duros, que o Botafogo teve um grupo aí com o Atlético de Madrid e PSG com essa vitória que teve, uma derrota magrinha no finalzinho pro Atlético de Madrid, conseguiu a classificação, mas o sistema defensivo muito forte. Jair, que é uma dúvida para hoje. Você acha que é uma possibilidade talvez do Renato Paiva colocar o time um pouquinho mais para frente, não colocar mais um volante, de repente o Cuiabano jogando ali na esquerda junto com o Telles? Eu acho que é uma possibilidade. Aliás, o Cuiabano, ele entrou muito bem nesse time do Botafogo e até agora não entendi muito bem por que o Cuiabano perdeu a posição nesses jogos da Copa do Mundo. Ele não começou nenhuma dessas partidas como titular. Agora, é claro que o desfalque do Gregory vai ser sentido, é um desfalque muito importante, mas do lado do Palmeiras também tem, né? O Murilo é um jogador que vai fazer muita falta para o time do Abel Ferreira. Acho que até nisso eles estão muito parecidos. Agora, o recorte, o último recorte, se você pegar os últimos 5 jogos, o Botafogo não perdeu nenhum para o Palmeiras, né? Ganhou 3, empatou 2, e 3 desses jogos foram disputados em São Paulo, só 2 no Rio. Então, a vantagem nesses últimos jogos é do Botafogo. Hoje, eu vejo os dois times muito parecidos. Acho que são 2 times fortíssimos. Estamos falando de 2 dos 3 melhores times do futebol brasileiro. Mas existe um componente novo nesse jogo de hoje, que é a possibilidade de irmos para uma prorrogação, de termos uma prorrogação de 30 minutos. A gente lembra que o jogo vai ser disputado sob um sol de meio-dia, né, uma temperatura que deve estar beirando ali os 30, 32 graus. E o Palmeiras, me parece, ter um elenco melhor do que o elenco do Botafogo. Um elenco com mais recursos do que o elenco do Botafogo. O Palmeiras fez 4 gols nessa Copa do Mundo. 1 gol contra, marcado por um jogador do Al-Ahly, e os outros 3 gols foram marcados por jogadores que saíram do banco de reservas. Ou seja, sempre que o Abel Ferreira mexe no time, pelo menos nesses 3 jogos da fase de grupos, o time tem melhorado. Diferentemente do que acontece com o Botafogo. O Botafogo é um time muito forte, mas quando precisa utilizar os recursos do banco de reservas, o time cai. Fez um bom primeiro tempo contra o Seattle Sounders, caiu no segundo tempo. Fez um bom primeiro tempo contra o PSG. No segundo tempo não foi tão bem, foi muito pressionado. E diante do Atlético de Madrid, no primeiro tempo o time conseguiu encarar o Atlético de igual para igual.
no segundo tempo caiu e foi pressionado o tempo inteiro pelo time espanhol. Isso mostra que o Botafogo é um time que luta muito, um time que se empenha muito, e os jogadores costumam chegar ao final dos jogos extenuados. Alguns não conseguem chegar ao final do jogo. E quando o Renato Paiva precisa buscar no banco de reservas os recursos para socorrer o time não mantém o rendimento. Esse pode ser um ponto favorável ao Palmeiras. Agora, Álvaro, você falou mais cedo que queria ver os times brasileiros enfrentando gigantes internacionais, clubes europeus, por exemplo, outras equipes. O fato de ser um duelo brasileiro pode trazer alguma vantagem para ambos os times, e vou querer depois saber a opinião do Léo também a respeito disso, por conhecer bem o adversário. Palmeiras e Botafogo já se enfrentaram, já sabem mais ou menos aí o esquema de trabalho de cada um. Isso traz mais tranquilidade para os jogadores na sua avaliação? Olha, eu acho que é uma vantagem você conhecer um pouco melhor, porque estão acostumados a se enfrentar. Isso pode ser uma vantagem, mas é uma vantagem para os dois técnicos, né, e para os dois times. Agora, quando eu digo que eu gostaria de ver esses times jogando contra gigantes europeus, é que essas oportunidades são muito raras, né, Débora? A gente raramente consegue ver um jogo entre um grande time brasileiro e um gigante europeu. E essa Copa do Mundo, ela serve justamente para isso. Por isso, diferentemente do torcedor comum, que quer ver o seu time sempre pegar o adversário mais fraco, eu torço para ver grandes jogos. Então fiquei muito feliz quando vi o Flamengo ter que enfrentar o Bayern de Munique, o Botafogo cair na chave do PSG, o Fluminense ter que enfrentar a Inter de Milão. Acho que esse campeonato mundial é para isso, é para a gente ver esses confrontos. Acho que ainda há uma vantagem grande do futebol europeu em relação ao futebol da América do Sul, apesar dos resultados dessa fase de grupos, mas a única maneira de se encurtar essa distância é enfrentando os adversários mais fortes. E o fato, Léo, do que o Álvaro disse, os adversários mais fortes, o Palmeiras, que apesar de ter enfrentado o Inter Miami com Messi e Suárez, não foi um grupo tão pesado quanto o do Botafogo. Você acha que, mesmo tendo um Paulinho no banco de reservas que sempre entra e foi importantíssimo na classificação aos trancos e barrancos ali no finalzinho, conseguindo um empate heróico, pode ser um diferencial o Botafogo vir mais cascudo porque pegou um grupo mais forte? Não, acho que não, né? A gente fala muito disso, né? Dos grupos mais fortes, mais fracos. Isso acontece aqui na Libertadores também. O Palmeiras fez a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, mas fez com times que realmente são mais fracos, né? A gente conhece muito bem os times. Já no Mundial a gente não tem muita a noção, né? Quando você junta o Inter Miami, quando você junta os times que vêm da Arábia, por exemplo, o Al Hilal, que passou de fase também. Do que eles conseguem entregar realmente, né? E o quanto os times europeus jogam ou não jogam, né? Então o Porto teve maus resultados, a gente está meio que diminuindo, não propositalmente, né? Mas a vitória do Palmeiras, né? O Al-Ahly também é um time que está sempre disputando o Mundial, e fez uma campanha em que empatou com o próprio Inter Miami, que passou, e empatou com o Porto, que é um europeu. Acho que o Palmeiras teve um grupo difícil para ele, como o Botafogo teve um grupo mais difícil ainda, mas isso não vai entrar em jogo muito no mata-mata de hoje não, né? Porque Palmeiras e Botafogo se conhecem bem, os técnicos já se enfrentaram esse ano, né? Teve um jogo no Allianz Parque, onde foi 0-0, uma estreia até do Renato Paiva à frente do time do Botafogo, mas o Botafogo estava diferente ali, o Patrick de Paula ainda era um jogador que o Renato Paiva contava para o seu time titular. O Paulinho, que você citou, fica uma grande incógnita, né? Porque o jogo pode ter prorrogação. Então o Paulinho só pode jogar 30, 35 minutos. Como é que o Abel vai trabalhar isso para colocar o Paulinho em campo? Porque ele pode colocar o Paulinho e depois ter que tirá-lo na prorrogação, porque não aguenta de dor. Ou vai deixar o Paulinho no banco, de repente, se o jogo estiver empatado até 20, 30 do segundo tempo, para depois colocar o Paulinho só na prorrogação. São perguntas que a gente vai ter essa resposta hoje à 13h. Eu acho que o ideal, conhecendo mais o Abel Ferreira do que o Renato Paiva, é que o Abel vai usar uma estratégia menos agressiva no primeiro tempo, como foi contra o Al-Ahly, economizando um pouco, digamos assim, o gás. O Palmeiras não vai marcar lá na frente
como faz normalmente nos tiros de meta, pressionar o tempo todo, porque sabe que pode ter um jogo de 120 minutos, numa temperatura entre 28 e 31 graus, dependendo do horário do jogo. A gente deve começar o jogo com 28 graus, 29, e no auge do jogo ter 31, 32, com sensação até de 33, 34, então isso pode cobrar um preço no final. E o detalhe que o Álvaro chamou a atenção é importante, né? Porque o Palmeiras tem mais banco do que o Botafogo na questão de... uma questão total, geral, né? O Botafogo tem bons jogadores para entrar no segundo tempo, mas não tão equilibradamente como tem o Palmeiras. O Palmeiras tem dúvidas até para começar jogando o time, né? Porque se vai jogar Giai ou Marcos Rocha, eu acho que vem o Giai, o Murilo não está. O Palmeiras tem a dúvida entre o Mikael, que é um zagueiro canhoto, para fazer essa função, ou o Bruno Fux, que entrou contra o Inter Miami. O Palmeiras tem um volante voltando de um edema muscular, que talvez não aguente, ou provavelmente não vai aguentar um jogo de 120 minutos. Então precisa fazer essa gestão também, que no banco de reservas o técnico vai ter essa preocupação. A mesma coisa com o Vitinho, que não saiu muito bem do último jogo do Botafogo. Então, coisas que a gente não presta tanta atenção, mas o técnico no banco, ele tá com aquilo tudo já na cabeça, né? O Abel sabe que provavelmente 120 minutos de Aníbal, impossível. Então ele já tem uma alteração já imaginária. Paulinho entrar com 15 do segundo tempo, se tiver prorrogação, o que ele vai fazer? Vai ter que tirar na prorrogação. Então, o que faz? Segura, entra faltando 15, depois o cara se esforça mais 30 e joga 45, sabendo que não tem condição. Sai jogando com o Vitor Roque ou com o Flaco. O Palmeiras tem mais opções. O Botafogo não, o Botafogo já tem essa ideia, ou vai jogar o Cuiabano lá na esquerda, ou vai entrar mais um volante para jogar com o Palmeiras, e depois as alterações vão ser feitas mediante o que acontecer no jogo. Mas como eu disse, esses jogadores, Jair e Vitinho, por exemplo, que tem uma sobrecarga física, o treinador já tem que entrar imaginando que das 5 alterações que ele tem, 2 ele tem que esperar um pouco para fazer, porque ele pode perder esses 2 jogadores, assim como o Palmeiras pode perder alguns também. Muito bem, então convite feito para o nosso ouvinte acompanhar é hoje, hein? E a pedidos do Mário Dias Ferreira. A partir da 13h, já com o esquenta da Band News FM, ao meio-dia, Palmeiras e Botafogo, toda a nossa equipe. Já Maurício Ferreira volta diretamente dos Estados Unidos para trazer mais detalhes para o ouvinte da Band News. Gente, obrigada, viu? Muito bom contar com vocês.